mais um Acadcast. Eu sou a Marina Zanco Eu sou Leonardo Godóis. e hoje a gente vai estar aqui com uma convidada muito especial. De um mês muito especial que estamos vivendo, Érica. Érica, seja bem-vinda ao Acadcast. Muito bom ter Bem-vinda. você aqui com a Obrigada. gente. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Mas antes da gente começar, a gente tem aqueles recadinhos que são paroquiais, eu diria, hein, Léo? Sempre todo mundo já sabe o que eu vou falar, mas vamos lá. Se você está escutando a gente pelo YouTube, ouvindo a gente também, né, está no YouTube, deixe seu joinha, coloque um comentário aqui embaixo o que você quer ver nos próximos Acadcasts. Também tem que badalar o sininho, né? Tá É sempre quando importante. tiver toda quinta-feira, a gente está aqui com vocês. Tem uma notificação nova para vocês. Mas também, além do Spotify. Além do YouTube, já dei Além do spoiler. YouTube. Dei spoiler. Além do YouTube, a gente também tá lá no Spotify. Você pode procurar lá Acad Seguros, que você vai encontrar todos os nossos áudios, né, dos nossos episódios, que são Podcasts. incríveis. Com certeza vale a pena você ouvir indo para o trabalho, porque se você estiver em São Paulo, com certeza você vai pegar trânsito. É uma coisa que eu aprendi. Infelizmente. Mas se você Infelizmente. estiver em casa e assistir a gente no YouTube, não deixe de assinalar aí o sininho para você receber Se as inscrever, né? nossas notificações. Mas é aquilo, a gente está sempre online, toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, tem episódio novo. Sempre. Toda quinta-feira. E hoje a gente vai falar com ela, que corre, faz a marmita da Letícia, Viaja. muito maneiro, viaja e a gente fica, uou, fica postando coisas super diferentes. Érica Mifune. É assim que fala teu nome, Érica? Isso, Érica Mifune. Érica Mifune. A Érica senta aqui sempre lá no mesmo lugar, aquele Lugar. escritório. Tem que ser aquele lugar, gente. É que ser, meu. né? Se eu ver alguém lá no meu lugar, eu já fuzilo a pessoa. Olha, a gente chama o Eu, hein? compliance, para Eu com chamo. Ah, Tô brincando. isso. Brincadeira. E, Érica, a sua vinda aqui combina muito também com o que estamos vivendo aqui atualmente Sim. na CAD. A gente está em junho de 2025. Não é só a vai festa junina aqui, né? que a pessoa tá vivendo esse episódio depois, mas não é só a festa junina. Não, não. A Não. gente tá no mês do compliance, Sim. Érica. Por que que é importante a gente ter um mês inteiro de compliance falando de compliance? As Me pessoas conta. sempre lembrarem da importância do compliance, para a gente lembrar do que a gente, da nossa ética, né, da nossa transparência, o quanto é importante a gente agir da forma correta, né, vamos dizer assim, pelo caminho certo. Você já deu um spoiler aí, né, Léo? É. Porque a pergunta que a gente gosta sempre de começar, né? É, Começando do começo. Começo do começo, vamos né? começar. Antes de tudo, né? A gente sempre. Eu tava até falando mais cedo com outra pessoa que antes de chegar aqui na CAD, alguém fez alguma pergunta e falou assim: vê com compliance. Eu lá sei o que é compliance. Eu lá Quem sei é o que é compliance? Quem que é? O que Eu é não achei no isso? Teams o E, compliance. e por que o compliance? Não, porque o que a gente escuta só a nível de compliance, que é o que a gente ouve, né? É quando sai algum escândalo. Sim. E aí, o compliance da empresa tal agiu. Mas o que que é? é esse tal de compliance? Quem É uma é? pessoa? É O um que meme? É o come? quê? Que é o compliance, né? O compliance é basicamente, assim, o que significa o compliance, né? Vem do verbo em inglês comply with, que é aquela coisa de conformidade com. Então, assim, a gente tem que estar em conformidade com as leis, regulamentações, políticas internas, basicamente a gente seguir da forma correta, né? Sempre da forma transparente, a gente ter diretrizes, né? Principalmente assim, agindo com ética, né? A gente sempre tem que pensar isso. A gente está agindo da forma correta, né? É isso. É para a gente não dar nenhum jeitinho, entendeu? Sempre seguir de uma forma que a gente pode seguir assim, tranquilo, né? Em paz. No caso, é a gente pensar que existem regras e a gente precisa cumpri-las. Até porque a gente está vivendo em sociedade, né? E Exato. quando a gente pensa numa empresa, isso Não é reforça ainda mais diferente, o que exatamente. precisa acontecer. Mas antes da gente pensar, hoje você falando aí de compliance compliance é isso, compliance é aquilo, como é que tu chegou no compliance? Como que eu cheguei no Acordou um dia e compliance? falou, é isso, Quero ser compliance compliance. quando Quero crescer. ser compliance. Quero estar em conformidade. Não, nunca imaginei, nem sabia o que era compliance quando eu entrei. Não, quando eu entrei como compliance já sabia, né? Mas assim, eu não vou falar, gente. Não, vou falar, vai. Eu Fala que a gente quer comecei ouvir. a Fala que eu minha escuto. carreira. Eu fiz a faculdade de fonoaudiologia. Ai, meu Deus, já falando aqui, fungando.
Fonoaudiologia, Meu pensa, Deus, né? Uma que fonoaudióloga trajetória. compliance. Mas assim, eu me formei, eu era novinha, fiz fonoaudiologia, daí eu passei a trabalhar na área de audiometria ocupacional, e com isso eu comecei a pensar, eu acho que eu vou trabalhar nessa área de perícia, na área trabalhista, enfim. E aí eu falei, vou fazer direito, né? Porque aí eu aprendo melhor as coisas, né? Comecei a fazer direito. E aí eu falei, olha, vou mudar de ramo de vez, vou seguir o direito. E aí eu comecei com estágios, né, na área do direito e entrei numa seguradora. E na Ah, então tua seguradora, jornada sempre foi no mercado de seguros, eu fiz enquanto assim, eu, direito. eu trabalhei um período no Procon como estagiária, e aí acabou o contrato, e aí eu já embarquei numa seguradora. Então, na parte do jurídico, trabalhei por 1 ano e meio, quase 2, como estagiária. E assim, a área lá era legal e compliance, né? Era Uhum. Claro. jurídico e compliance. E aí surgiu uma vaguinha ali pro compliance e eu apliquei, né? Falei, vou tentar. Vamos lá, bora pro compliance. Nem sabia direito. Sabia mais ou menos, mas assim, não tinha muita noção assim do quanto é grande, quanta coisa a gente pode fazer nessa área, né? Da importância também. E aí aí eu comecei ali de baixo, estagiária, e virei, né, assistente, e assim fui seguindo até E hoje a está aqui na parar casa, aqui. né? E aqui na Não, CAD cara. você é a única pessoa responsável pelo compliance. Como é que funciona aí o nosso time? Temos hoje, estamos em aberto agora, diretor de controles internos, mas basicamente eu que cuido da área toda, né, sou responsável pela área de compliance. Temos a Maria, que é a nossa analista de compliance, que entrou recentemente, Então, né, começou agora. E aí temos, assim, a gente está numa área de legal e compliance, Sim. né? Então temos ali também os advogados que nos auxiliam muito também. o que que o fundo consegue te ajudar na área do compliance? Qual que você acha que foi o grande agregador que o fundo pode ter te dado? A fonoaudiologia, eu acho assim que, se você for pensar, né? A fonoaudiologia, ela me fez pensar nessa parte trabalhista, Uhum. do que é correto, assim, Uhum. tipo, se a pessoa se acidenta, né? Porque ela vai estar lá exposta a muito ruído e ela vai entrar, enfim. Eu acho que mais ou menos isso, né? Essa parte mais justa, mais correta, Pra né? escutar melhor as reclamações da galera, né? Também, porque querendo ou não, né? Eu também cuido da ouvidoria. Não. E chega muita reclamação? Na ouvidoria, não. Na Não, ouvidoria pra gente é bem tranquilo. bem Ah, que bom. tranquilo. Ai, Sim. que bom, né? A É gente bom, porque a escuta CAD é uma boa muito. seguradora, né? Ah, eu também Não, acho. mas aí tá. Eu Não, também acho, eu não. concordo, Érica. Mas, Érica, a gente diz muito, escuta que o jurídico, o time de compliance sempre tá ali para dizer não. Isso é verdade ou é uma fake news? É uma fake news, é um mito. A gente está aqui para ajudar a galera, né? Na verdade, a gente está aqui para proteger a companhia, incluindo todos os funcionários, todas as pessoas que estão aqui. Então, a gente mostrando o caminho certo, mostrando, olha, não vá por aqui, vá por aqui. Pode ser que as pessoas entendam como não, mas pensa assim, naqueles pais que estão educando seus Uhum. filhos, né? A gente fala não para tanta coisa, né? Como pai, mãe, e aí depois lá na frente você entende por que que falou tanto não lá na frente, né? Uhum. Então é mais ou menos isso. O compliance e o jurídico age assim, mas assim, a gente sempre pensa, a gente tenta procurar uma forma que seja legal para todo mundo, né? Mas da forma certa, Uhum. né? Seguindo o caminho O certo. certo continua sendo certo, né? E uma coisa que tu Certo é sempre sempre certo. fala pra gente, o óbvio precisa ser dito. O compliance é isso, né? Repetição, é mostrar Repetição. novamente qual que são os caminhos, as regras, o que é ética, o que é moral, o que é dentro. Exatamente. E é por isso que a gente tem o mês de compliance. Para relembrar todo ano, todo mundo lembrando do que é o compliance, como que a gente tem que agir, como não deve agir, enfim, lembrando todo mundo. E sempre tem gente nova também, né? Então a gente tem Sim, que renovar. reciclar, né? A gente recicla as pessoas e também traz informações novas para quem entra aqui, né? E falando nesse mês do compliance, eu lembro que a gente chegou uma tarefa pra gente Uhum. no marketing, Léo, que era, Marina, as pessoas precisam conhecer o nosso código de ética. Ah, eu lembro muito bem disso. Lembra? E aí eu falei, meu Deus, tá bom, o que que eu posso fazer? E fui lá no meu chat, meu amigo chat GPT, Eu né? sabia. Porque a gente aqui Melhor amigo é do mundo. primeiro IA, né? A gente pensa com a inteligência artificial também. Sim.
E eu falei, me ajude a transformar o código de ética da CAD em algo que seja mais acessível, né, para os nossos colaboradores, principalmente. E ele me ajudou, né? Mas é claro, né? Fiz aquela revisão básica, né, que a gente precisa fazer sempre. Sim. Não dá pra confiar. E aí a Sim, gente fazer criou um guia revisão de toda. cultura aqui na CAD. E é muito interessante que na hora que a gente estava criando o guia, o guia passa na mão de todo mundo no marketing antes de a gente apresentar, né? E aí tinha uma frase que passou por mim que eu não tinha nem percebido. E aí, na hora que a gente imprimiu, que eu vi, né, que tava dizendo drogas e álcool permitido, Somente em. somente em ocasiões e tal. Aí eu, meu Deus, isso aqui jamais! Aí eu fui mostrar pra Érica, né, tipo assim, já sem graça, né? E eu lembro que ela virou e falou assim, Marina, isso aqui tá estranho, né? Tava, porque não. Tava drogas. Aqui dentro não. A sensação que dava. Mas lá fora. Mas lá fora, quem Mas sabe, né? Pode. não era bem E isso, né? aí eu falei, Érica, ó, isso aqui saiu, mas a gente já vai tirar. Nossa, virei meme. Eu Virou, só quero virou. aquele com. É, agora todo mundo só quer aquele guia lá. Fala, não, eu quero seguir esse com Não, drogas. guia escondido, aquele lá. Já tiramos, e aí. Mas ficou uma coisa muito legal, muito diferente. Esse ano vocês vieram com uma proposta muito diferente para Sim, esse mês do compliance. Muito na ideia da galera absorver mais esse conteúdo que é tão importante. com certeza, né? Cada ano a gente tenta melhorar e tenta inovar. Então, assim, a gente começou desde 2023. Então, esse é o terceiro ano que a gente está fazendo. O primeiro ano foi só uma semana de compliance. Então, assim, imagina uma semana com 10 apresentações, tipo 2 a 3 por dia, assim. Era um negócio muito Nossa. intenso, assim, Uhum. sabe? Então, a gente acabou no próximo ano, deu certo, foi legal, a gente premiou também, teve sorteio, foi muito legal. Aí no segundo ano, a gente falou, não, vamos fazer o quê? Um mês de compliance, né? Que Porque aí aí a fica mais gente, espalhado, né? isso fica mais espalhado, as pessoas que estão de férias conseguem participar, né? Se não participar no começo, pelo menos consegue pegar o finalzinho, ou Uhum, vice-versa. Então, a gente conseguiu para poder abordar mais gente, né? Colocar mais sim. gente ali no bolo. E deu super certo, mas a gente sempre querendo inovar. E esse ano bati na porta ali, Marina, me ajuda! O marketing foi lá, inventou várias ideias Foi, eu lembro e quando foi muito bom. chegou esse mês do compliance pra gente, a gente tava numa reunião, falou assim, o que que a gente vai fazer? Aí eu lembro que você tava falando assim, vê aí e me manda depois. Eu lembro que eu voltei, teve uma ideia do café, café E foi muito com a legal, galera, né? com os Claro, colaboradores. foi muito bom. Foi muito legal. Inclusive o nome eu adorei. É, Esse nome foi muito legal. E Entre nós e as normas. nós e as ótimo. normas. E teve também, obviamente, o podcast que a gente está aqui agora para falar sobre isso. Exato. O mês do compliance está rodando ainda, tem uma Sim. série de palestras, tem uma gamificação. E aí eu queria saber dessas palestras, como que foi a organização delas? Quem que escolheu falar com Os quem, os temas, né? temas, como é que foi isso? É basicamente assim, a gente tem alguns fornecedores, né, prestadores de serviço que eles sempre gostam de estar aqui com a gente e eles são muito atualizados em tudo, né, com relação tanto às regulamentações novas quanto o que está acontecendo no mundo, né? Então, basicamente assim, geralmente sou eu que escolho, mas eu sempre peço para, né, para o time, vamos lá, dar ideia, o que que a gente Uhum. pode fazer, qual o tema que a gente faz. Então a gente discute muito isso antes, né? Bem antes. E então a gente vai chamando lá. Geralmente a gente sempre traz alguém do pessoal lá do Eudes, do escritório que trabalha com a gente. Eles são maravilhosos. Então eles trazem uma informação muito boa, né? De regulamentação específica. O pessoal da Glenrock também, eles são muito bons trazendo informações. Eles sempre fazem para a gente os treinamentos de PLD, que é prevenção à lavagem de dinheiro. Que são treinamentos obrigatórios, né? Obrigatórios, regulatórios, né? Então, esses treinamentos a gente tem que fazer anual, então todo mundo tem que participar, é obrigatório a participação de todo mundo. E também, né, a gente gosta muito de prestigiar nossos colaboradores, né? Então, a gente traz gente interno daqui para falar de alguma coisa que está bombando nesse momento. Então, por exemplo, a Renata, lá da área fiscal, vai trazer para a gente as informações da reforma tributária, né? Vai ter a Isso Vanessa. é muito interessante de pensar. Talvez isso, se a gente aprendesse isso no ensino médio, como isso facilitaria a Ixi, nossa vida, né? Porque a gente ia crescer com essa cultura
do que é certo. Prevenção à lavagem de dinheiro. A gente está falando de temas que a gente precisa saber não só para trabalhar, mas para a vida, né? Pra vida. Sim, É conduta é a nossa diária conduta. ali, Exato, que vai fazer muita diferença, inclusive se a gente se deparar com situações estranhas, exato. Com certeza. né? E mais o que? A gente tem a Vanessa também, eu A sei que vai. Vanessa que vai falar sobre a NR1, NR2. Ai, É, O gente. que é a NR? Ele é a nova regulamentação que trouxe do CLT, né, do Código Trabalhista, que fala mais ou menos sobre a saúde mental. Então, a gente nossa, tem que tema, Importantíssimo. hein? tem que trabalhar, então a gente agora é obrigatório que todas as empresas tenham aí um programa de saúde mental, né, uma avaliação de risco sobre isso. Então é bem interessante. Pois Ela vai E a gente estava trazer até essa falando sobre isso parte. outro dia, né? A ideia de estou cansado, porque às vezes a gente vai ter períodos que no trabalho a gente está mais exausto, ou isso é um burnout, né? Porque da mesma forma que é muito importante a gente ter claro o que é, para a gente não começar a enquadrar tudo como burnout, Com né? Às vezes certeza. você só tá É, cansado mesmo. É, com certeza. Não. né? Às vezes Quantas vezes a gente para de. Gente, Marina, não, hoje não dá, porque Ah, tô esgotado. Acontece muito no final da semana, né? Tipo, sim. nossa, quinta-feira, né, nossa, já começa. quinta-feira já começa a esgotar, Estou né? sentindo minhas forças indo embora. Mas aí é meio que físico, né? Assim, E mas aí não a é gente um. entender isso, né? Porque fala-se tanto, mas não esclarece. Não, Ou às vezes você está achando que você está só sobrecarregado e você está sofrendo um burnout. exato. Então, ter isso muito claro aí, ó, Uhum. Vanessa. Tô fazendo um jabá, hein, Vanessa, da tua palestra. É, E a gente também teve o do Douglas, do você, que foi dos ataques Douglas, cibernéticos também, que também é uma coisa da vida. Assim, da agora, vida. vamos ser sinceros, na nossa época, a gente não tinha que aprender isso na escola, porque nem tinha como Nem saber. tinha. Não, Mas hoje já o pessoal já tem que saber tem, sobre ataques cibernéticos, o que tem sim, que O ser. que clicar, o que não clicar, né? Exatamente. exatamente. É muito importante, assim, né? Que nem ele fala muito também sobre golpes, né? Como que a gente Nossa. pode evitar cair em golpes. É, então, assim, é muito legal. E ele foi mostrando também pra gente casos, né? Foram cases que ele trouxe, mostrando do que aconteceu com as empresas e como que elas conseguiram se reerguer, né? E manter aquilo, né? Com todos os controles que eles tinham, com todas as formas de lidar com E aquilo, né? ninguém tá livre, né? Ninguém. Ninguém. Então, o negócio é se Diariamente. proteger. Diariamente a gente recebe, não sei você, mas eu recebo É. conta, compra pré-aprovada no SMS. cartão do Banco X. Eu nem tenho conta nesse banco. Gente, eu também. Às vezes eu até tenho, mas você fala assim, gente, é golpe. Ah, essas horas já. E eles ligam, gente, ligam toda hora no nosso telefone. E aí você olha e você não conhece o número. Eu não atendo mais números que eu não conheço. Assim, se insistir muito, eu atendo, assim, porque aí pode ser alguma coisa muito Do mesmo número, né? urgente. É. Mas se não, gente, eu nem Já que a atendo. gente tá falando de erro, Hum, vamos me dar. Érica, ó, tô puxando aqui, hein, Érica. Lá vem. Diz pra mim os erros mais comuns quando a gente tá falando de compliance, que a galera nas empresas caem, mesmo sem saber. Ah, isso pode, isso não pode. Acho que a questão de brinde é muito isso, né? Sim. É, muito, infelizmente, né? Assim, o nosso mundo, assim, corporativo faz com que tenha um pouco. A gente precisa ter uma forma de estreitar laços com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, enfim. E aí existe essa parte, vamos dar um brinde, vamos dar um presente, dar um almoço. E ok, super ok a A gente gente ter faz isso. isso, É inclusive, aqui isso. no marketing. Eu Exato. cometo. Não, mas, gente, isso pode, né? O que não pode, e aí é uma coisa assim que a gente tem que avaliar caso a caso, é se isso vai gerar um conflito de interesse. Existe um interesse por trás desse presente que você está recebendo. Então, eu estou aqui para fechar um contrato com você e você me dá uma viagem para Dubai, tem Eu alguma coisa vou. estranha, é, né? Eu vou para Dubai e fecho. ganhar um Com E tudo, aí? com iPhone, tudo pago, né? ganhar um Será que. celular. Aí você pensa, será que eu fechei esse negócio porque realmente era o melhor? Pode até ser que era, mas a partir do momento Mas que você bota dá a em cash, né? impressão que foi um certo suborno, um certo conflito de interesse, já já gera ali um conflito. Não, E hoje a isso gente fez um sorteio aqui, e aí a Cintia aqui dos times de marketing ganhou. Aí já viraram pra mim e falaram assim: a Cintia ganhou. Eu falei, gente.
Ah, Você tinha mesmo. A prova. gente que é do marketing, então não pode participar de nada. É isso mesmo, Brasil. Mas tava lá É, no sorteio, a gente viu o sorteio. Então, tinha o resultado certinho. Mas já gerou dúvida e aí Com a gente fica, certeza. pô, gente, pelo amor de Deus, né? Agora, Mas isso é fácil de contornar porque a gente tá né, dentro de casa, mas faz muito sim, sentido quando a gente tá falando de algo mais global, né? de sim. brinde, sim, de brinde é muito complicado, mas também tem das. Se eu entendi bem, compliance não é só questão dos brindes, tem também da própria Não. convivência daqui de É dentro. verdade. Se mesmo mesmo se for, eu tô fazendo um caso hipotético aqui para a gente Uhum. entender como que o compliance poderia agir. Se tem um grupo de amigos que a gente consegue ver que são pessoas que trabalham juntos, mas assim mesmo tem aquele conflito, tipo, alguém por brincadeiras e uma pessoa vai achar ofensiva, aquilo dali o compliance também vai agir? Ou Isso é tipo, muito bom. ou se é um grupo exclusivo, eles são amigos, eles sabem o que eles estão fazendo. É complicado. O compliance, assim, em si não vai agir nesse momento, né? Eu acho que isso vai muito também de gente de gestão, né? Uhum. Mas, Uhum. assim, a questão dessa amizade que tem, que, enfim, pode causar gerar algum conflito por conta, né, desse relacionamento deles, isso já não pode, né? Eu acho que, assim, uma coisa é você seguir profissionalmente dentro da companhia e fora, ok, né? É amizade, tudo bem. Mas dentro da companhia a gente tem que transformar aquilo ao máximo no profissionalismo. Tipo, Engraçado, separar o que porque é, né, é, pessoal, o que é profissional. o compliance a gente tem um livrinho de conduta, mas muito é de interpretar o contexto, né? Não Sim. tem muito como escrito no É, preto e mas no branco, drogas né? não pode, tá? É nas drogas, É, né, não, Marina? drogas é Sabendo que ilegal, né? Drogas não pode. Drogas é ilegal, gente. Mas assim, o restante que é legalizado, pode. Mas, Érica, isso é um tema muito sensível, né? Porque qual é o limite, né? Tipo assim, nós aqui no marketing, vou falar por nós, né? Somos bem amigos. Eu sou chefe deles, mas somos bem amigos, brincadeira. E a gente vai brincar muito, e eu sempre tento virar para os meninos e falar assim: olha, eu e a Cintia somos meninas, somos mulheres. E precisa ter um limite na brincadeira, né? E deixa de ser brincadeira quando alguém para de rir, Exato. Exato. Acho que quando alguém se ofende, né? Você né? quando e a ofende alguém, questão A também piada só é muito. engraçada para quando todo mundo ri. é, Exato. Eu acho que o que é importante mais é sempre lembrar assim, o respeito, né? É isso. Respeitar sempre o outro, o limite do outro. Ah, brincadeirinhas, ok, a gente pode fazer, mas até que ponto É, que isso vai incomodar? Isso está incomodando? Então já não pode. é, Incomodou um pouquinho? Não pode. não pode. Mas é questão assim, você tá tudo bem para você? Eu não vou mais fazer isso? Ok, ok. nada como um Acabou. diálogo, E né? quando É, passa dos limites de uma forma ah, mais firme, né? Se tratando de um homem e uma mulher, existe algum canal de denúncia para os Acadians poderem se sim, denunciar algum caso assim? sim. A gente tem o canal de denúncia da ACAD. Isso é aberto tanto para os colaboradores quanto para gente de fora, né? Olha que legal. Legal. Então, assim, corretor, ou então até um próprio segurado que quiser fazer alguma denúncia, que, enfim, viu alguma coisa, presenciou alguma coisa, pode ligar lá. Tem um número de A telefone, gente vai botar o número aqui na tela, né, produção? Ai, que chique, gente. Tem Do ali, nosso canal de tem um denúncias. canal de denúncia, tem um site que você entra lá e tem um formulário que você pode preencher. Se você quiser preencher anonimamente, Também fica à pode. vontade, pode. É uma empresa terceira, então toda a triagem que acontece não é feita aqui dentro, é Uhum. feita por pessoas fora daqui A da par, né? companhia, o que não gera nenhum tipo de conflito. Então, por exemplo, se alguém ligar lá, não sou eu que vou atender, porque senão, sei lá, eu poderia atender e falar, ah, fulano, é você, né? Porque eu ia É, Uhum. reconhecer a voz da Marina ali, imagina, falo mesmo. né? Então, é essa a situação. Então, a Poxa, que gente legal. tem. O compliance, porque a princípio a gente, pelo menos eu penso, tem o compliance da CAD que vai proteger, então, já que eu entendi até agora, vai proteger para fazer com que as coisas sejam que ocorram da maneira correta, mas não é só para a galera da CAD. Não, Para todo É mundo, né? para todo o ciclo de É, processo dos os processos. corretores, de segurados, exato. tá todo mundo A Parceiros, gente, né, de parceiros, negócio. parceiros, a gente tem assessorias. lá o nosso código de conduta e ética no nosso site,
né? Para quem quiser, a gente tem transparência lá. total. E assim, se a pessoa de repente viu lá alguma coisa no nosso código de ética e aconteceu alguma coisa que não estava batendo com aquilo, Uhum. estamos abertos nesse canal. Então, Olha, muito legal, isso é bacana. bem legal. Agora, vem cá, o que não é compliance? Porque até então tudo está sendo compliance para mim. Se eu for Tá. falar assim, tudo é compliance. Onde Posso você falar? anda tem compliance. Não, tem compliance, é isso mesmo? É, não, mas tem coisas que não são compliance. O que que compliance não é? Compliance não é polícia, tá? Eu não vou prender ninguém, aliás, né? Ninguém vai ser preso aqui desde que não faça use drogas. De drogas, né? Deus do ambiente de trabalho não pode, hein, galera? Desde que não tenha Dorflex ilícitos. pode. Dorflex pode. Ah, então tá livre. Tá Tá liberado. liberado, ah, passou. Dorflex pode, gente. Porque essa daí, Esse todo mundo usa. todo mundo... Esse todo mundo usa, né? Não deixa de ser droga, né? Se a gente for pensar assim. Se for pensar, mas assim, a gente não é polícia. Então, o pessoal às vezes tem aquela coisa assim, ai, compliance chegou, vamos ficar quietinho, né? Vamos trabalhar aqui quietinho. Não, a gente não é assim. E Né? pode brincar, né, Erika, com Pode vocês também. brincar. Claro, deixa, a gente é o que mais brinca aqui. Viu? E, Érica, quando a gente está falando aqui no mercado de seguros, a gente está falando de uma área que é regulada, né? Qual é a importância do compliance criando essa amplitude para o mercado de seguros como um todo? É importante, assim, que a gente, como é um mercado regulado, a gente tem muitas regulamentações, muitas Letrinhas muitas pequenas. diretrizes para seguir, né? E aí o compliance está muito relacionado ali com o órgão regulador. Uhum. Então, tudo que vem do órgão regulador, então novas normas, novas regulamentações, a gente está tudo sempre atualizando isso, a gente fica de olho, a gente olha, a gente implementa dentro da companhia, tudo isso. Então, compliance é importante para isso, né? Para trazer a nova norma, poder aqui disseminar para a companhia, para todo mundo sobre isso. Nossa, muito Tá. interessante, né? Oh, legal. Porque é aquilo, assim como você falou, o óbvio precisa ser dito, né? Ah lá. E o óbvio não está só dito, ele está escrito. Sim, isso é muito importante. A formalização de tudo, né? Então, assim, hoje a gente tem o nosso código de ética e conduta, tá ali, Uhum. descrito. Todas as regrinhas do que pode, do que não pode, enfim, tá ali. É ali que a gente tem que seguir. Uhum. E também as áreas, para uma forma delas se protegerem, né? É elas terem um manual de procedimento ali também, Legal. né? Então, Legal. eles tendo ali aquele manual de como fazer, você garante a sustentabilidade ali da área. Então, assim, de repente saiu alguém, acontece alguma coisa, tá lá aquele tá resguardado. documento que a pessoa que entrar vai olhar, já sei como faz. Bora seguir. O Né? corretor tá ileso, ele precisa, a É. corretora dele precisa ter regras assim, ou é só coisa de seguradora? Não, a SUSEP regulamenta os corretores também. Então, principalmente levando aqui mais para a parte de compliance, tem a circular, né, 612, que fala especificamente de prevenção à lavagem de dinheiro. Uhum. E isso não se aplica somente para as seguradoras, mas também para os corretores. Então, eles também têm que seguir. E é importante que eles tenham lá a política de prevenção à lavagem de dinheiro, eles tenham um programa de prevenção à lavagem de Sim. dinheiro, tudo isso eles também precisam. Toda corretora, então, precisa de compliance, porque tem corretoras que é uma pessoa, né? É. Uma urgência, né? Que a gente brinca, não é uma agência de uma pessoa só. Até para eles é importante. Sim, é importante até para eles se protegerem, né? Uhum. Com isso, porque assim, a SUSEP ela regulamenta para o mercado todo, tá? Então, corretor, seguradora. Existem regulamentações que não abrangem os corretores, mas essa específica abrange. Então, eles também têm. Claro que, né, eles estão ali, como eles trabalham com seguradoras, acaba que Ele vai ser respaldado também? ele acaba um pouco respaldado, porque a gente já está fazendo um trabalho, Ah, né? Mas legal. eles também precisam fazer a parte deles. A questão de lavagem de dinheiro, então, qualquer um pode lavar dinheiro hoje no Brasil, né? Se a gente for pensar. Então, mesmo ele trabalhando sozinho, o corretor precisa ter uma política, porque se ele for ali indagado, ele, olha, eu sigo essas regras aqui. Exato. Tá escrito. E vale o que tá escrito, né, galera? Combinado Sim. não sai caro, né? Combinado Sim. não sai caro. Érica, muito bom. Eu tenho mais uma dúvida aqui que eu achei que eu fiquei conversando até com o Léo.
Se o Compliance fosse um filme, E qual filme seria ou qual filme ele nunca estaria emitido? Lobo de Wall Street, né? Hum, Esse filme ele fala muito de como não é o compliance. muito bom. você quer saber o que não é? Aqui a gente mostrou o que Assiste. é, né? A gente falou tudo que é. Então aí você assiste o Lobo e você fala, realmente não é. Porque ali tem as dorgas, Ah, né? as drogas que a gente falou que não pode. Então, assim, tudo que não é esse filme. Tudo que não dá certo tá ali. Isso. Então, se você tem uma empresa, assista e faça o contrário. Eu vou jogar outro, tá? Que eu lembrei aqui Qual? agora. Tem o filme chamado A Grande Aposta. Ele é com aquele Christian Bale e tem Pancada. um monte de ator aí que eu não vou lembrar também. Uhum. Não vou nem dar spoiler como é que é a história do filme, mas é a mesma coisa do Do Lobo de Wall Lobo Street, de que Wall é Street. uma galera no meio mercado financeiro também, que não seguem muitas regras, ou se não fazem muitas coisas ilegais e tem um ganho, mas também tem uma queda muito grande. Enfim, Uhum. é uma loucura. Tem dois filmes pra... Sério, eu não sei. Então, deixa aí, se você viu o filme, conta pra gente o que que você sabia que já estava errado, né? Exato. E vamos fazer aquela parte que todo mundo gosta, que é a parte É o ping-pong. que a gente faz Ai, um meu Deus. ping-pong, que é bem legal. Mas antes do ping-pong, eu lembrei de uma pergunta aqui que ficou na minha cabeça. Ficou o ping-pong. Você tem aí um profissional novo, tá? E ele quer começar a criar processos, botar a corretora dele ali no certinho. Por onde ele começa? Por onde, né? Eu acho que assim, escrever. Escrever ali algumas regras, porque assim, a partir do momento que você abre uma empresa, né, Uhum. você tem que ter algumas regras descritas, né? Regras de como agir, né? Como você vai fazer, você vai fazer o procedimento da parte de comissão, de recebimento, enfim, tudo isso assim, escreve, né? É, porque o mais importante aqui, na verdade, é ele ter algumas regras que sejam legais, que É, sejam lícitas, base. óbvio, né? E formalizar, né? Não precisa ser, nossa, um código gigante, mas é assim que você inicia o seu código de ética e conduta, né? E isso é muito bem visto, né? Tanto pelo órgão regulador, ou por qualquer outras empresas, ou por Uhum. qualquer outra pessoa, né? Até para os segurados, né? Eles vão ver que aquele corretor ele realmente tem ali uma conduta muito ética, muito, né? Certinha. Então, assim, tendo isso é começando por ali, né? Depois a gente podia seguir para a questão de lavagem de dinheiro, né? Sim, As duas políticas, gente, a É gente tem verdade. lá no nosso site da CAD. Confere e se inspira. sim, Se Verdade. inspire na muito nossa política boa. ali. E assim, já que a gente é o AI first, por que não colocar num GPTzinho para iniciar pelo menos o processo criativo? Sim. Para você colocar lá, organizar as ideias, porque Pede às lá vezes a para gente. colocar em bullet points, Para Isso entendeu? aí. você joga tudo que você quer primeiro para depois ele organizar sua mente e depois você Sim, faz um texto muito bem sim. Aí só Bem construído. ajustar redigido, né? ali, né? Aí você ajusta, Tira as porque drogas. eles Tira isso. tira as drogas, né? Porque o chat trouxe as drogas pra gente. Mas enfim. Limão. A gente tira essa parte. Mas assim, por isso que sempre precisa também, depois daquele olhar humano, né? Sim, A Exato. gente fazer aquela sim. revisão. Bem feita. Exato. Como a gente aprendeu uma palavra, assim, são as alucinações da inteligência artificial É, que a gente tem que daqui a pouco a gente tem que começar a pensar num seguro para isso. segura para as Nas alucinações. alucinações do chat GPT. Mas então vamos para aquela hora que todo Bora. mundo mais aguarda e Bate bola. espera. É Bate o bola. ping-pong dos Ai, meu Deus. Acadcast. Do Acadcast. Vamos lá? Vamos. Vou começar, tá? Tá bom, vai tu. Vou começar. A primeira palavra que a gente vai falar hoje é conformidade. Vamos pensar ela como uma bússola, um Gosto. norte. Você segue aquele norte, é o compliance ali te dando o caminho. Muito bom. Eu vou de grande também, então. Vamos, ética. Ou você tem ou você não tem. Muito bom, muito bom. Ah, corrida. Matinal, tem que ser de manhã. Correr de manhã, acordar cedo. Olha que nesse frio eu não tive ainda muita coragem, mas estamos aí, corremos. Viagem. Viagem, muito bom, né, gente? Minha filha viaja desde os 4 meses Tá de Uau, idade. que demais. certíssimo. Já que a gente tá falando agora de família, Lelê. Letícia é amor, né, gente? Ai,
Eu tenho mais Deixa- uma pra gente Vai, terminar, vai. é quem vai ganhar no mês do compliance? Quem vai ganhar? Eu sei quem não vai ganhar. Sou eu, Até porque não pode, Eu não ela não posso. também não pode. posso. né? As É. regras do jogo não me deixaram participar, mas Mas Enfim. diz aí uma mensagem para os nossos Acadians que estão participando. E já se despede, porque a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Gostoso Foi legal. demais. Foi bom. bom, gente, boa sorte. Continuem aí assistindo os nossas apresentações. Ainda a gente tem aí mais 2 semanas e meia, né, para poder É. para poder assistir essas apresentações do mês do compliance. E boa sorte aí para conseguir os prêmios principais. Quais são os prêmios, Maria? Um notebook, tá? O nosso prêmio top 1 é um notebook. Mas a gente vai ter mais outras A gente vai ter coisinhas, muitos né? prêmiozinhos aí que a gente ainda tá ali, ó, escondendo o jogo pra galera ficar motivada, assim. E também não deixar de assistir, né, as palestras do compliance. Também tem muito conhecimento ali pra gente Sim, absorver. esse é o mais importante, né? Na verdade. Porque o pessoal... Tudo bem que o pessoal gosta muito do prêmio, mas também, né, de quebra vem aí o conhecimento Com para certeza. eles. Que nunca é demais, né, gente? Exato. Conhecimento nunca é demais. E, Léo, foi um prazer dividir aqui Finalizamos. essa bancada Finalizamos. contigo. Vocês vão ver aí as misturas, né, de marketing com tecnologia na apresentação da CADcast. Hoje teve marketing dominando aqui junto Marketing com com marketing. compliance, mas é um prazer estar aqui com você Foi e ótimo. com vocês. Foi muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Até quinta-feira que vem, que eu estarei aqui. Então, às 10 horas. Tchau, tchau.